Tendo a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte da Chaia, também pode participar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto e não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. A distribuição de vacinas gera impasse entre o governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte. E a cidade de Betim é a primeira do Brasil a iniciar a vacinação de adolescentes com o imunizante da Pfizer, meu caro Júnior Moreira. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Pois é, Eustáquio, ontem eu adiantava aqui no final do Best Redação, você vai se lembrar que o Dr. Jackson iria reclamar sobre isso ontem em coletivo. E logo depois que eu disse isso, Eustáquio, eu recebi algumas ligações, né? Entre essas ligações de dois prefeitos, que reclamavam exatamente o contrário. Belo Horizonte estaria sendo beneficiado por essa questão de distribuição de doses da vacina. Ora, se BH realmente já vacinou todos com comorbidade, recebeu mais doses da Pfizer, porque elas não podiam ir para o interior, até onde eu sei foi assim que foi feito, né? Então, Belo Horizonte, ao meu modo de ver, realmente foi um pouco mais beneficiada nessa distribuição por causa do contexto. Por isso, nada mais justo que fazer um acerto dessa remessa agora, nessa última remessa que foi enviada. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte acertou muito mais do que errou na condução da saúde da pandemia, na minha opinião. Não escondo isso de ninguém. Acho que acertou muito mais. Mas nessa briga aí, né, que o Dr. Jackson acusou o governo do estado de política, de fazer política com vacina, me pareceu o contrário. Me pareceu muito mais que o Dr. Jackson quis fazer política com isso. Porque se é para entrar no Ministério Público, vai no Ministério Público e entra. Não precisa dar uma coletiva para falar isso, né? Então, nessa história, Eustáquio, que parece que Belo Horizonte quer puxar a brasa para a sardinha da cidade. É compreensível, né? O secretário da cidade, mas eu fico com o secretário de Estado de Saúde, o Baquerete, que precisa olhar de forma mais igual para o estado inteiro e para as outras cidades. Você, Eduardo Costa, houve um viés político nessa questão ou não? Depois da coletiva do secretário Jackson Machado, o secretário Fábio Baquerete do Estado disse que, vamos dizer, estranhou essa posição do secretário Jackson, dizendo que conversa com ele de forma muito amigável todos os dias. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, nesse mar de desinteligência, nesse desfile interminável de vaidades, de inconsequências, de desinteligências, neste forró improvisado de periferia que é a vacinação no Brasil, tudo muito doido. Eu tive um sopro de alegria recentemente quando soube que o entendimento entre o Jackson, o secretário da capital, e o Baquerete estava ótimo, eles se falando constantemente, trocando figurinhas e tal. E até isso ruiu. Sabe, eu não quero discutir quem tem razão e nem sofro com isso. Eu sofro com a dificuldade que as pessoas têm de conversarem, gente. Que coisa espantosa, né? Das pessoas conversarem, chegarem a um entendimento, coisa simples. Eu já falei isso muitas vezes no Conversa Geração, Eustáquio. Você não educa filho com discurso, você educa com exemplo. Não adianta você falar para o menino que a vida é assim, 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 se você tem um gato de energia elétrica ou de TV a cabo na sua casa. Se você compra um aparelhinho por R$600 que pega todos os canais, seu menino está vendo, está aprendendo. Se você para em fila dupla, entendeu? Essas pequenas coisas. E, de uma forma geral, vai de vereador a governador, de prefeito a presidente, é só mau exemplo. Agora o Congresso está lá aprovando uma lei, diz que o cara só vai ser punido por malfeitos com dinheiro público se ficar provado que teve a intenção. Você fala assim, não, mas eu não queria, pode. E o Lira, que é o principal beneficiado, que é o presidente da Câmara, está acelerando o processo. Sabe, dá uma tristeza, seu Eustáquio. E você, Sapori, o que dizer sobre essa questão, esse impasse entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas? Bom dia para você.
dia, Eustáquio. Bom dia, meus amigos, Eduardo, Júnior, bom dia, Rita e ouvintes da Itatiaia. Eu confesso que achei estranho essa diminuição das doses para Belo Horizonte, achei suspeito, porque o critério é um critério técnico, imparcial, é a população, a proporção da população da cidade em relação ao Estado. É esse que é o critério que tem sido adotado. Ou seja, Belo Horizonte tem 2 milhões e 700 mil habitantes, o Estado tem em torno de 21 milhões de habitantes. Então, faz um cálculo aí em matemática, Belo Horizonte tem cerca de 13% da população de Minas. Espera-se que 13% das vacinas recebidas pelo Estado sejam disponibilizadas para Belo Horizonte. Pronto, Estado. Não tem que ter controvérsia. É simples. Né? Esse é o critério nacional, é o critério previsto pelo Plano Nacional de Imunização. Se Belo Horizonte não está recebendo os 13% ou 14% das vacinas, o governo do Estado tem que explicar, ué. Achei muito estranho. O secretário, o Fábio Baquerete, deu uma explicação que não deu explicação. Muito estranho. Eu confesso que achei muito suspeito essa diminuição abrupta do número de vacinas para Belo Horizonte. Você acha, Rita Mundim, tem conotação política esse impasse? Olha, Eustáquio, eu não acredito, não. O governo Zema ele tem se pautado desde o início pela condução técnica para buscar políticas públicas. Então, sempre foi feito tudo com muita transparência. Eu vou mais aí pela tese aí do Júnior, né? Belo Horizonte, por causa da remessa da Pfizer, por questões de armazenagem, num determinado momento foram destinadas, né, mais doses de vacina para a capital mineira. Então, o que está havendo é uma correção técnica no envio dessas doses para que outros municípios não sejam prejudicados. Então, eu repito e acho que esse governo tem se pautado pela transparência e pela condução técnica para atingir políticas públicas. Mas tudo tem que ser apurado e contra os fatos, né, não há argumentos. Então, tem que ser demonstrado essa distribuição. E se houve uma correção, é normal, para que outros municípios não sejam prejudicados. Então, acho que as coisas sejam apuradas, mas eu não acredito em má-fé, e é triste, né? A gente vê que qualquer coisa é motivo para a politização, é sempre pensando no voto e na foto política. Então, é muito triste isso. Vamos apurar tecnicamente os fatos. Eduardo Costa, nosso segundo assunto aqui, alvo de disputa judicial em Belo Horizonte, criança vai ficar com família adotiva. Há uma disputa entre a família adotiva e a família biológica. Eu preciso pontuar junto aos ouvintes para que todos entendam porque eu tenho um lado nessa história. Aliás, antes disso, eu preciso dizer que eu sou 1.000.000% favorável à adoção. Tenho razões pessoais para tal que prefiro guardar comigo e com o Papai do Céu. A adoção é bênção, é bênção. E esse episódio, dependendo do resultado dele, ele vai ser um desestímulo brutal à adoção. Vamos contextualizar. Essa é a história que eu sei, gente. Se eu estiver errado, a família biológica que me desculpa e que venha a hora que quiser atrás de mim, que eu vou abrir espaço para explicar. Consta dos autos, segundo advogado da família adotiva, que, quando bebê, a menina morava num lar em que o pai estava preso por ter matado o próprio pai. Isto é, o pai matou o avô da criança, próprio pai dele, e foi preso. A mãe, segundo eu fui informado, usava drogas e mantinha encontros fortuitos com mais diversos homens no ambiente de criação da filha. É o que eu sei. Se estiver errado, eu não tenho culpa. O Conselho Tutelar foi acionado, fez todo um estudo, que é sério, entregou para a Justiça e foi determinada a adoção. 6 anos depois, querem retirar a criança da família adotiva para devolver para a família biológica, que a avó biológica quer. Na minha cabeça, de quem está longe, é leigo, é pai e defende a adoção, é uma loucura inacreditável no Tribunal de Justiça de Minas, que o Superior Tribunal de Justiça de Brasília está tentando reparar. Diz que a menina vai ficar até julgar o mérito da questão. E eu peço a Deus, só a Deus, que se for isso mesmo que eu sei, os fatos que eu tenho conhecimento, que o desfecho seja favorável pró-família adotiva.
E o sociólogo Luiz Flávio Sapori, o que pode dizer sobre um caso desse, hein? É um caso complicado, não? Eu também estava lendo os detalhes da situação. A família adotiva já está com a criança há 6 anos, né, Eduardo? Interessante, né? Desde os 2 anos. 6 anos, já vai para 7. A menina está com 8 anos, parece que muito amada, muito querida. Há uma demanda da avó paterna, né, pela guarda da criança. Eu também, como Eduardo, eu também sou 100%, aliás, Eduardo, eu sou 130%, 200% a favor da adoção. Também sou muito simpático à causa da família que adotou a criança. Entendo que foi uma decisão sensata agora do Tribunal de Justiça de manter a guarda provisória da criança até que haja uma decisão definitiva do caso, né? Diga, Eduardo. Sapori, nós não somos psicólogos, nós não somos especialistas em mente humana, mas nós entendemos de que você muito mais ciências sociais, de formação do caráter, dos valores, da personalidade. Essa criança está formando isso tudo com a família adotiva, estou errado? Exato, tá perfeito. Há 6 anos, a parte mais importante da formação da personalidade se dá nessa fase aí, dos 4 aos 8, 10 anos de idade. Né? Então, essa criança está, né, num lar, acolhida, amada, protegida. Podemos também entender o lado da avó paterna, né, que tem também um amor bastante especial pela neta. Você não é simples, né, Eduardo? Não é uma coisa realmente muito complicada essas disputas pela guarda, mas eu também tendo a ser mais simpático à família adotiva e numa situação como essa, até que a decisão definitiva seja, né, tomada pela justiça, que a família adotiva mantenha a guarda da criança. Me parece que prevaleceu o bom senso. O Júnior, esse vai e vem, né? A criança, pela idade que tem, ela já tá ligada nas coisas, já tem consciência das coisas. Esse vai e vem, imagina o que faz na cabeça dela. Eustáquio, desde quando eu entrei no Conversa de Redação, eu tenho por premissa pegar esses assuntos do Conversa, quando eles chegam para a gente, na medida do possível, ligar para apurar, ouvir os dois lados, conversar, e a partir daquilo tudo que eu conversei, que eu apurei, que eu ouvi as partes, fazer uma análise, né, com a minha verdade, né, ou seja, com que o meu contexto, com o que a minha vida me proporciona fazer. Né? Isso é opinião. Mas num caso, Eustáquio, como esse de adoção, e eu já disse isso aqui no Conversa de Redação outra vez, me parece que sobre esse mesmo caso, eu não quis nem ler. Né? Eu não me sinto à vontade para comentar essas disputas que tem uma criança no cerne da história. Não me sinto à vontade. Eu peço desculpa aos ouvintes, eu só sei de uma coisa. Para mim, a adoção é o maior ato de amor que a gente tem na Terra. Né? Eu consigo isso até aí. E você, Rita Mundim, o que pode dizer? Olha, aí atrás disso tudo tem um problema sério no Brasil, a justiça. Existe uma insegurança jurídica no Brasil em todos os sentidos. E aí a gente vê, num momento desse, um momento de relacionamento humano, onde um casal adota uma criança que havia sido, entre aspas, abandonada. Existe o amor da avó, mas existe guarda compartilhada. Então a gente vê todo o amor desse casal que adotou essa criança, no sentido de preservá-la, e a gente não consegue imaginar a insegurança e o que passa na cabeça de uma criança de 9 anos, sendo pivô de uma situação esdrúxula por falta de insegurança jurídica. Porque quando o casal adotou essa criança, não passava na cabeça deles que uma situação como essa pudesse vir a ocorrer. Eustáquio, me dá mais um minuto aqui, porque a Rita me inspirou aqui o seguinte. Eu acabei de falar em desinteligência. Eustáquio, como eu gostaria de ser um passarinho, um pardal, para estar na janela no dia que teve audiência nesse caso, para saber se o primeiro juiz ou juíza que tratou desse assunto colocou na mesma sala a avó biológica, pais adotivos, advogados, promotor, e fez a seguinte proposta. Vamos combinar uma coisa? A criança está há 6 anos com a família adotiva. Continua. Mas a família adotiva, num gesto de boa vontade, vai permitir que a avó paterna, que ama a criança, a visite, venha com ela um fim de semana por mês. Guarda compartilhada que a Rita acaba de falar. Eustáquio, o que me apavora no mundo de hoje, Eustáquio, é a incapacidade nossa de respeitar o que os outros pensam e de conversar. É inacreditável isso. Rita,
você considera provável que as famílias se entendessem se a menina fosse criada por família adotiva e a avó paterna pudesse vê-la de vez em quando? Por que não? Por que não? Essa é a grande pergunta. Por que não? Para que tanto sofrimento? Para que tanto caos na vida dessa família e dessa criança? Júnior Moreira, já estão presos os 2 suspeitos de provocarem um incêndio numa garagem de ônibus em Belo Horizonte. 10 ônibus foram destruídos. E buscas por serial killer são retomadas em Goiás. Gustavo, 2 casos interessantes aí, né? Esse primeiro do ônibus aqui em Belo Horizonte, eu acho que isso não vai ficar só nisso. Eu tenho a sensação, no faro jornalístico, que tem mais angu nesse caroço, né? Para trocar um pouquinho aqui o ditado popular. Eu acho que não pode ser tão simples assim. Olha, meu concorrente ali, eu vou ali e coloco fogo nos ônibus dele e está tudo resolvido. Me parece que tem algo mais nisso aí. A gente precisa esperar a Polícia Civil elucidar. Sobre esse caso de Goiás, eu tomei conhecimento desse caso de ontem para hoje, eu fiquei assustadíssimo, né? Se um contador de causos lá na roça me contasse essa história, eu ia falar, nossa, mas uma mentira desse cara. Porque é impressionante, é cinematográfico mesmo que está acontecendo lá em Goiás, né? E o mais impressionante é a polícia não conseguir capturar essa pessoa. Diz que lá já estão falando que ele tem até o poder de ficar invisível, né? E coisas do tipo, né? Já virou lenda lá no Distrito Federal. Agora, a gente tenta levar o assunto para um lado mais leve, mas é muito sério o que está acontecendo lá, né? Imagina o medo que essa população rural do Distrito Federal de Goiás está nesse momento com um cara desse assunto. Loucura, só no Brasil. Eduardo, a gente tem usado muito na conversa de geração a palavra intolerância, né? Nesse caso dos ônibus aí, a polícia está trabalhando com a hipótese, né, de vingança e intolerância, porque você chega lá e põe fogo em 10 ônibus, prejuízo de 10 milhões de reais. O incêndio é um espanto. Espanto número 1, a cidade formal, a prefeitura, nós todos, corpo de bombeiros, deixarmos que se guarde 10 ônibus num lote tão estreito, que só o primeiro da frente, sendo queimado, queima os outros, porque não tem jeito de mexer. Isso ao lado de um prédio, de um lado uma residência, do outro de uma escola infantil no fundo. Espanto número 2, a importância das câmeras de segurança. A que flagrou esses caras entrando para pôr fogo, estava estragada a segundo Oswaldo Diniz até anteontem. Espanto número 3, a eficiência da Polícia Civil, que Deus conserve. E espanto número 4, que a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário peguem firme, porque assim como o Júnior, eu penso que é preciso saber se foi um maluco intolerante, doido, ou se tem crime organizado atrás disso. O que o sociólogo Luiz Flávio Sapori pode analisar dessas 2 questões, desses 2 casos aqui em Belo Horizonte, essa queima de ônibus, e o serial killer lá no Distrito Federal, em Goiás? Bom, 2 casos terríveis, né? Graves. O primeiro de Belo Horizonte, vamos aguardar as investigações, mas eu, como Júnior Moreira, entendo que tem aí elementos de rivalidade, talvez de vingança. Vamos aguardar as investigações. Isso aí não foi coisa à toa, não. O caso mais grave, a expressão cinematográfica é perfeito, Júnior Moreira. Esse indivíduo, Eduardo, é aquele bandido mesmo, Eduardo, que você gosta de falar, né? Esse não é um criminoso ruim, é um bandidão estrito senso, né, Eduardo? Fascina. Esse é perigosíssimo, esse indivíduo justifica toda essa ação policial em torno da captura dele. Ele tem uma inteligência além do normal, porque a capacidade dele, né, de driblar todo o cerco policial é impressionante. É um indivíduo perigosíssimo. E aí coloca para o direito penal do Brasil um grande desafio. Esse indivíduo ele tinha que ficar preso, se é que ele vai ser preso, porque tudo leva a crer que ele vai reagir à captura, né? Então a chance dele morrer é muito grande, né? Mas mesmo que ele seja capturado com vida, esse indivíduo tinha que ficar preso o resto da vida dele. É o tipo de caso de prisão perpétua, que infelizmente o direito penal no Brasil não prevê, né? Então é um criminoso que merece toda a atenção e uma reflexão sobre uma mudança, né, do direito penal no Brasil. Tudo isso te assusta muito também, né, Rita Mundim? Com certeza, né? E a gente vê o que a sociedade está sendo capaz de produzir, né? Porque indivíduos como esse, crimes como o que a gente viu ontem em Belo Horizonte, um incêndio criminoso e colocando em risco a vida de pessoas, etc., não dá nem para a gente entrar aqui no detalhe, né? São coisas que mostram o que pior a sociedade está sendo capaz de produzir nesses tempos de comunicação em tempo real, informação em tempo real e acessibilidade ao bem e ao mal em tempo real. Então, a gente tem que fazer uma reflexão daquilo que de bom, né, existe
E o que a gente está fazendo com a nossa capacidade de termos tanta informação e tanto acesso a tantas coisas em tempo real. Então, aí vem o bem e o mal. E, mais uma vez, parabenizar a polícia daqui e esperar que a polícia lá do Distrito Federal e do estado de Goiás consiga colocar a mão nesse serial killer, que pode virar aí mais uma série de TV. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição, esta quarta-feira. Ótimo dia a todos.